seu lugar, fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, nós exaltamos, ó meu Pai, a tua presença, a tua graça, o teu favor. Nós nos achegamos, ó meu Deus, diante do Senhor nesse momento, em espírito e verdade. Estamos aqui para glorificar o teu Espírito, Senhor. Venha com a tua presença, com o teu poder e graça sobre este lugar. Transforma esse ambiente. Transforma, Senhor, este lugar a partir de agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, santo, exaltado, glorificado é o Senhor. Aleluia. Eu sou, cante ao Senhor, deixa Deus ouvir a tua voz. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou lar, morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar.
seu coração nesse momento, em nome de Jesus. O culto já está acontecendo e você pode ser impactado pelo poder de Deus neste lugar. Então ofereça para Ele aí o seu coração, ofereça para Ele o seu melhor cântico, o seu melhor louvor. Entregue para Ele aí a sua vida. Se ofereça para Ele aí no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Eu vejo fogo.
louvado e glorificado é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Como antigamente, tanto glória a Deus e tanto aleluia. Então abra sua boca e vai dizendo glória, vai adorando o nome dele, o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.
toda adoração. Amém? Pegue a sua Bíblia neste momento, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia para sempre. Livro de Atos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Livro de Atos. Capítulo de número 1. Atos 1. Quem encontrou diz amém. Amém. Versículo de número 8, que ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vós sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Repita comigo assim: recebereis. Recebereis. Mas repita aí com vontade: recebereis. Recebereis. Poder. Ao descer sobre mim, sobre a igreja, o Espírito Santo. Amém? Feche aí os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua presença, tua palavra. Eu peço ao Senhor, Deus, que fale conosco, que ministre em nós o teu querer, a tua vontade, que ninguém saia daqui, meu Deus, da mesma maneira a qual chegou, mas que o Senhor, no nome de Jesus, possa falar com a tua igreja, direcionar a tua igreja, que onde esta palavra chegar, chegue também transformação, cura, onde, meu Deus, a minha voz alcançar nessa noite, que o Senhor possa promover o teu milagre de transformação em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Irmãos, recebereis poder. Eu quero que você entenda uma coisa: tem pessoas na terra que fazem tudo e qualquer coisa, se sujeitam a qualquer coisa pelo poder. Tem pessoas que entregam as suas almas pelo poder. Tem pessoas que entregam as suas almas ao Satanás, ao inimigo de Deus e da igreja, pelo poder. Tem pessoas que fazem qualquer coisa, entenda isso. Tem pessoas que fazem qualquer coisa para ter poder. E o Senhor Jesus, Ele veio nessa palavra nos dizer que recebendo o Espírito de Deus sobre nós, nós também receberemos poder. Eu quero aqui, juntamente com os irmãos, imaginar algo. Seria muito bom, na verdade, se a gente pudesse ou tivesse
poder para qualquer coisa, seria bom, não seria? Você já conseguiu imaginar? Imagina o quanto seria bom se você tivesse poder para qualquer coisa. Poder para trazer alguém que já se foi há muito tempo à vida de novo. Seria bom ou não seria? Se você tivesse, se nós tivéssemos poder para qualquer coisa, poder para tudo, seria relativamente muito bom. Mas eu quero aqui juntamente com os irmãos entender que o Espírito de Deus, ele veio me dar poder, mas não para todas as coisas, não para tudo o que eu quero. Haja visto que se o Espírito Santo te desse poder para o que você quer hoje, agora um ponto de interrogação na sua mente: o que você faria hoje? Pensa aí, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus te desse poder para fazer uma coisa hoje, o que você faria? Então o Espírito Santo de Deus, ele veio sim nos dar poder, mas não para tudo que eu quero, não para todas as coisas. Nós listamos aqui 3 coisas, as quais o Espírito de Deus, ele veio nos dar capacidade, mas mediante a Bíblia, mediante o que a palavra diz, não mediante o que eu quero. Quem está entendendo diz amém. Porque se fosse conforme o meu querer, seria tudo muito fácil demais. Se fosse conforme o meu querer, eu tomaria hoje atitudes que não condiziam ou que não condizem com a palavra de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele me dá poder, mas não para tudo que eu quero. E tem aqui 3 coisas dentro da Bíblia pelas quais o Espírito de Deus nos dá poder. Livro de Atos, capítulo de número 16. Acho que eu anotei a referência errada. Deixa eu conferir. Eu anotei a referência errada. Mas eu vou ter que achar aqui onde é que está. Amém? Eu anotei errado. Eu tinha anotado Atos 16:8. Mas o bom da gente ler a Bíblia é isso aí, e a gente lembra, né? É João 16. João 16. A gente vai dar uma caminhadinha na Bíblia aqui, viu? No culto de hoje, aí é importante todo mundo achar, todo mundo encontrar aí onde é que está escrito, para a gente ver que está na Bíblia mesmo. João 16. Glória a Deus.
Estava fazendo um curso teológico uma vez, e numa aula lá, o professor, não sei se a pastora me lembra, que ela estava fazendo junto comigo nesse período, ele levou versículos isolados na Bíblia, em capítulos diferentes, e ele falava assim: eu vou recitar, e eu quero que você encontre o mais rápido possível. E ele recitou vários versículos, e a gente tinha que procurar rápido. Então, se a pessoa ela lê a Bíblia, ela tem uma noção de onde estão os capítulos, amém, irmãos? Onde estão os livros, né? Então, por que eu digo exemplo? Às vezes eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, e você vai estar procurando no final da Bíblia. Você está entendendo? Então significa que você precisa ler a Bíblia. Quem entendeu diz amém, tá? Então é João 16, versículo de número 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Olha para mim, por favor. A primeira coisa que o Espírito de Deus vai nos dar poder para vencer é o pecado. Nesta passagem que estamos aqui meditando nela agora, em João 16, versículo de número 8, Jesus está dando instrução para os discípulos. Ele está instruindo os seus discípulos. E aqui nós conseguimos entender que o Senhor Jesus, ele está dizendo: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. É necessário que eu volte ao Pai para que eu envie a vocês o Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo. E aí o versículo 8: e quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Olha para mim, por favor, irmãos. A descida do Espírito Santo, a promessa da sua descida, em Atos 1:8, recebereis poder. Ela não tem a ver com poder para o que eu quero, mas ela tem a ver com poder para o que Jesus Cristo quer. E a gente vê aqui no livro de João 16:8, que ele está instruindo e dizendo: quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado. Sabe aquela sensação que a gente tem, que a gente errou e que a gente não deveria ter feito, que a gente tocou e não deveria ter tocado, que a gente pensou e não deveria ter pensado? Sabe aquela sensação que a gente tem, sabe, nossa, eu falei e não deveria ter falado, eu não deveria ter tomado tal decisão ou ter tido tal atitude. Essa sensação é o Espírito Santo de Deus que promove ela em nós. Ele promove em nós a certeza de quando acertamos, mas ele promove também em nós a sensação de quando nós erramos, de quando damos o passo errado. Então, a primeira coisa que o Espírito de Deus vai fazer é convencer o homem do pecado. Lá no Atos 1:8, a sequência do versículo diz: e ser-me-eis o quê? Testemunha. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, até Judéia, até os confins da terra. Então o que é que a gente consegue aqui compreender? Nós conseguimos então compreender que a segunda coisa que o Espírito Santo de Deus vai promover em uma pessoa é que ela se tornará testemunha de Jesus Cristo, testemunha da sua morte e ressurreição.
convencimento de que eu estou errado, de que eu sou pecador. Eu quero aqui, irmãos, falar algo bem rapidinho com os irmãos, porque tem uma ilustração que diz assim: um menino, ele entra no quartinho de ferramentas do seu pai. Presta atenção, no nome de Jesus, você não perdeu, viu? Um menino, ele entra no quartinho de ferramentas do seu pai e ele pega ali uma latinha de graxa e ele entra com essa latinha de graxa para dentro do banheiro escondido. Uma criança, ele entra ali com essa latinha de graxa para dentro do banheiro escondido, e ele tranca a porta e ele começa a brincar com a graxa. Agora você imagina uma criança com uma lata de graxa na mão brincando. Imagina a bagunça que ele fez. Você já viu algum videozinho na internet, criança brincando com alguma coisa assim, ele se suja todo? Nessa ilustração não é diferente. Essa criança se sujou toda. E aí, num dado momento, a ficha dele cai e ele fala assim: peraí, como que eu me mostro para o meu pai desse jeito? Eu estou perdido. Meu pai vai brigar comigo, meu pai vai bater em mim, vou apanhar. Dessa vez eu não escapo, não. Olha o que eu fiz, companheiro, olha o quanto eu me sujei. E aí ele fica lá e o pai sente a ausência do filho. Fala: cadê esse menino? Fulano? Ô fulano? O pai chega então na porta do banheiro, o banheiro está trancado, e o pai bate na porta do banheiro e diz: meu filho, o que você está fazendo aí? E o menino em silêncio: meu filho, ô fulano. E o menino em silêncio. Enquanto ele está em silêncio, ele está tentando se limpar de tudo quanto é jeito. E ele está juntando a bagunça que ele fez ali, tentando se limpar, e o pai escutando um movimento lá dentro. O pai está batendo na porta do banheiro, dizendo: meu filho, abre a porta. Ô meu filho, abre a porta. Está tudo bem, meu filho? Está tudo bem? Afasta da porta. Eu vou ter que entrar aqui de qualquer jeito. Aí o filho pega e fala assim: pai, está tudo bem, eu vou abrir a porta. E ele abre a porta, e o pai entra, e contemplando o cenário, a criança já esperando que o pai fosse brigar com ela, todo sujo, ele já começa a chorar. Você já começou a chorar um dia antes de tomar a sua? Quem já? Eu já. Você já? Não bate em mim. Não quero apanhar, não é assim. Não vou apanhar, não. A culpa não é. Todo mundo um dia já começou chorando antes da sua chegar. Meu Deus do céu. E ele começa chorando, e o pai, em vez de ficar bravo, o pai ali, ele se compadece da sua inocência, ele se compadece da inocência do filho. E o que acontece é que o pai abraça ele e fala para ele assim: está tudo bem, eu vou te ajudar a se limpar. Você já entendeu aqui? Amém ou não amém? Porque é assim conosco, somos sujos, e todo dia o Senhor bate: eis que estou à porta aí, eis que estou à porta, e o quê? Bate.
O Senhor todo dia bate na porta dos nossos corações, e o que Ele quer é que a gente abra a porta para Ele entrar, e Ele vai, através da sua presença, arrancar toda a sujeira que a gente vive, toda a marca imunda sobre o nosso corpo. Quem está entendendo diz amém. Ele vai retirar, vai nos limpar. Essa é a função do Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito Santo nos convence de que nós precisamos ser limpos. Convencerá o mundo do pecado. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa semana Deus bateu na porta do seu coração. Esse mês Deus bateu na porta do seu coração. Eu quero que você entenda no nome de Jesus que este ano, nos seus 11 meses até aqui, Deus bateu na porta dos nossos corações. Glória a Deus. Hoje o Senhor Ele está batendo na porta dos nossos corações. E o que Ele quer de nós é que a gente confie, que mesmo estando sujo, mesmo não merecendo, talvez, sabe, ser punido, o que Ele quer é que a gente abra a porta. Ei, no nome de Jesus, abra a porta do seu coração. Abra a porta. Ainda hoje, o Senhor bate na porta dos nossos corações. Haverá um dia, irmãos, olha só que coisa séria, que o Espírito Santo, esse que convence o homem do pecado, ele não estará aqui mais. E o negócio é tão sério, mas tão sério, que até quem está lá no mundo sabe quando ele está errado. Amém ou amém? Até quem está lá no mundo sabe quando ele não está certo. Ele tem a dimensão: peraí, o que eu fiz? Para que eu fiz? Por que eu fiz? Eu não deveria ter feito. Até quem está lá no mundo tem essa dimensão. Agora você imagina essa terra sem a lei do Espírito. Você imagina essa terra sem o Espírito Santo convencer de que tal coisa não está certa. Então o Espírito de Deus, ele está aqui batendo nas portas dos nossos corações, é para que a gente abra e ele venha nos limpar. Você está entendendo? Amém ou amém? Ele vem nos limpar, e assim, se morrermos, vivemos com Cristo. Se vivemos com Cristo. Quem está entendendo até aqui diz amém. Livro de Juízes, a segunda coisa que o Espírito Santo de Deus, Juízes 14. Juízes 14. Quem encontrou diz amém. Juízes 14. Nós vamos ler o versículo de número 6, que diz assim, ó: então o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, possantemente, e tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito. Olha para mim, por favor. Aqui está falando de Sansão. Um leão sai de encontro a Sansão, e o que a Bíblia diz é que sem ter
canivete, sem ter uma faquinha, uma sardinha de pão, sem ter nada, sem ter um facão, sem ter uma faca, sem ter um garfo, ele fende ele no meio. Eu acredito que ele pega aquele leão, segura ele pela a parte inferior e superior da sua boca e abre ele de alto a baixo. Mas porque o Espírito Santo se apossou dele. A segunda coisa que o Espírito de Deus vai fazer conosco é nos dar poder para enfrentar as batalhas. Sabe por que o crente tem que ser cheio do Espírito? Ele tem que orar todo dia pedindo ao Espírito Santo, como a canção diz: me enche Espírito Santo, enche a minha vida, me enche Espírito Santo, enche-me da sua presença, porque a vida é feita de batalhas, a vida é feita de guerras, e o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a enfrentar de cabeça erguida as batalhas. Sabe o que a gente tem que entender? Que o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, porque a força do nosso braço não é suficiente. Eu vou te falar aqui, eu estou te falando no nome de Jesus, amém, irmãos? Tem batalha que você vai ter que lutar no Espírito, viu? Tem batalha que você vai ter que lutar ela com o joelho no chão. O problema é que lutar com o Espírito é difícil, não é fácil. Tem batalha que você vai ter que lutar ela com o joelho no chão. Como eu dizia, irmão, você acha mesmo que é uma delícia levantar 3 horas da manhã para orar? Difícil. Mas tem batalha que vai ser vencida assim. Tem batalha que a gente vai ter que fechar a porta do quarto e ir para o joelho, calejar o joelho e chorar na presença de Deus. Tem coisa na minha e na sua vida que não está fluindo, é porque a gente está lutando aqui, ó, com a força do braço. Davi, irmãos, Davi venceu o Golias, foi na força e no poder de Deus. Você vem contra mim com espada e com lanças, porém eu vou contra você na força do Senhor dos exércitos. Aí vai ter gente que vai falar assim: mas aqui não está falando que foi o Espírito Santo de Deus que deu poder para ele. Livro de 1 Samuel, abre aí, por favor, 1 Samuel. 1 Samuel. Samuel, capítulo de número 16. Aleluia, glória a Deus. Quem encontrou, diz amém. Amém. Versículo de número 13, que diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde aquele dia, o Espírito Santo de Deus se apodera de Davi. Então a guerra que os filisteus
filisteus promoveram contra Israel, irmãos, aquela guerra antiga. A gente tem que entender que o Sansão que a gente estava falando dele aqui agora, o Espírito de Deus veio sobre ele, tomou a vida dele e ele nasceu com uma promessa. Você entende isso? Amém? É porque os filisteus já promoviam uma guerra contra Israel, uma guerra antiga. A vez do Sansão passa e Deus então levanta a Davi. Agora os filisteus estão lá novamente, você já conhece a história, importunando o povo de Deus. Se a gente vencer, vocês se tornam os nossos escravos, vocês se tornam os nossos servos. O que ele não contava é que naquele lugar, no meio daquele lugar, havia um menino cheio da unção, cheio do poder de Deus para a sua vida, que o venceria com uma pedrada. Para Saul, a arma correta para o Davi era uma espada e uma lança. Mas para Deus era simplesmente uma pedra que ele tinha que usar. Você está entendendo isso? Sabe? A pessoa tomada, a pessoa ungida, como Davi foi ungido, a pessoa que ela vive no Espírito, Deus dá a ela a ferramenta, a armadura correta, Deus dá a ela a arma correta para enfrentar tais lutas e vencer, independente do seu grau de dificuldade. Então eu e você temos que entender que Deus ele tem, sabe, a arma correta para que enfrentemos as batalhas. E para isso é necessário ser cheio do Espírito de Deus. O problema nosso é que a gente fala demais, sim ou não, irmãos? É ou não é? A gente fala muito. E às vezes o que a gente tem que fazer, uma vez que a gente gosta de falar, é só falar com Deus. Você está entendendo? Meu nome. Só falar com Deus. É entregar na mão dele. E viver no Espírito. E o restante ele resolve. Quem entendeu aí diz amém. Juízes novamente, para a gente terminar. Juízes. Está antes de Samuel. Juízes 3. Quem encontrou diz amém. Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz assim, ó: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Olha para mim, por favor. A Bíblia aqui fala de um rapaz chamado Otniel. Otniel, ele é o primeiro juiz após a morte de Josué. Primeiro juiz. Josué morreu, ele é o primeiro juiz. E é por isso que o livro chama Juízes. Amém, irmãos? Porque fala dos juízes de Israel, né? E agora ele está diante de uma grande responsabilidade, porque ele vai julgar, irmãos, Israel. Vocês sabem muito bem que Israel é uma grande potência no mundo, sim ou não? E a gente está falando em âmbito mundial mesmo. Israel é uma grande potência. Israel é tão potente que os Estados Unidos defendem Israel.
E esse Otiniel, agora ele está com essa responsabilidade: julgar a Israel. O que fez a diferença aqui é que a gente leu assim, ó, e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. A terceira e última coisa que o Espírito de Deus faz em nós e nos dá poder é para tomar decisões. Otiniel não julgaria Israel com a força do que ele achava que era certo. Otiniel julgaria Israel pelo poder que o Espírito Santo do Senhor iria proporcionar a ele. Então, o Espírito de Deus, ele te dá e me dá poder, nos dá poder para tomar decisões e fazer escolhas. Irmãos, da hora que a gente levanta, da hora que a gente dorme, a gente faz escolha. Do início do mês ao final do mês, a gente faz escolhas. Do início do ano ao final do ano, a gente faz escolhas. A gente tem tomadas de decisões todos os santos dias a serem feitas. A gente tem que tomar decisão todo dia. A gente tem que escolher o certo e o errado todo dia. Não, amém? A gente tem que escolher o que quer e o que não quer todo dia. O que pode e o que não pode todo santo dia. E o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele nos norteia. Ele nos dá um norte. Ele nos ensina um caminho a seguir. E é por isso que a gente leu que a primeira coisa que ele faz é convencer o homem do pecado. Porque se a gente toma decisão na carne, o apóstolo Paulo diz que o que é nascido da carne é carne. E que a carne leva à morte. E o que é nascido do Espírito vive pelo Espírito. E no Espírito tem vida. Pastor, você está falando de quê? Eu estou aqui te falando mesmo, olhando no seu olho. Eu estou aqui falando alto, em bom som e clarinho, para a gente, todo mundo aqui entender que tem decisão que eu e você tomamos, que se não tivermos um cuidado, ela nos leva para a morte. Tem decisão que a gente toma, atitude que a gente toma, que a gente tem, passo que a gente dá, que não nos conduz à vida, mas nos conduz à morte. Por isso que Otiniel, ele julgou Israel mediante a presença do Espírito de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele abre a visão do crente. Segunda Reis, abre aí sua Bíblia, Segundo Reis, está para frente de Juízes. Segundo Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Quer ver o Espírito de Deus abrindo a visão de quem já é crente? Segundo Reis 6. Quem encontrou diz amém. Versículo de número 17 diz assim, ó: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em
redor de Eliseu. Alguém que andava junto com o profeta, acreditava no mesmo Deus que o profeta, viu o profeta operar sinais e milagres. Agora ele está desesperado porque Eliseu e os seus servos estão dentro de uma casinha e aquela casa está cercada por inimigos do povo de Deus. E Eliseu faz essa oração: Senhor, abre os olhos do rapaz, abre para que ele veja. E o Senhor, com todas as letras maiúsculas, abre os olhos do menino e ele vê, irmãos, que ao redor ali estava cheio de carro de fogo. Cheio de carro de fogo. Não era de me surpreender. Poderia estar ali um monte de anjo, sabe, com espada desembainhada, poderia, mas era carro de fogo, irmãos. Era um exército de fogo que estava ali. E nem me impressiona porque o Eliseu, ele caminhou com alguém que tinha intimidade com o fogo. Talvez o carro que separou Elias de Eliseu estava até ali no meio, sabe? Então, no nome de Jesus, entenda que uma das coisas que o Espírito Santo de Deus faz é abrir a nossa visão, é nos mostrar, é nos permitir ver o que fazer. Olha para mim, irmãos, eu estou terminando, ó. Eu dizia para a igreja na quarta-feira, falava com os irmãos, a diferença que tem em ter os olhos espirituais abertos, a importância que tem em estar atento. Na quarta-feira a gente falou aqui sobre Bartimeu. A Bíblia diz que, ouvindo Bartimeu, que era Jesus, ele se põe a gritar. Eu dizia aos irmãos, ele era cego, mas escutava bem, ele estava atento. Estar atento ao que Deus quer fazer é importante. A gente precisa compreender que grandes oportunidades passam às vezes despercebidas diante de nós. Sabe por quê? Porque o nosso olho espiritual está fechado, a gente não está conseguindo ver, a gente não está conseguindo perceber. Eu quero dizer o que eu disse aqui na quarta: a água está sendo agitada. O anjo de Deus tem agitado a água. Você, eu, nós, a igreja precisa estar atenta às coisas que Deus tem feito. Glória a Deus. Tem oportunidade, irmão, que eu e você vamos receber. Sabe por quê? Porque o nosso olho espiritual vai estar aberto e a gente não vai deixar passar como o Bartimeu não deixou passar. Tem coisa acontecendo. Eu disse aos irmãos, e é uma verdade, o evangelismo que a gente faz é a água sendo agitada. O bazar que a gente faz na igreja é a água sendo agitada. Será mesmo que eu e você vamos ficar deixando a oportunidade, sabe, passar diante dos nossos olhos e não vamos tomar posse? A gente precisa estar atento ao que Deus está fazendo.
Eu conheci um rapaz que ele falava assim, e eu conheci mesmo, assim, de estar junto. Ele falava assim, rapaz, eu ando longe para ouvir um profeta falar. E conversando com ele, eu consegui entender o que ele queria me dizer. É que ele ficava procurando lugar que tinha revelação. Você entende isso aí? Profeta fulano de tal vai estar em tal igreja e ele entrega tudo da parte de Deus. Então, se tivesse que andar a pé daqui lá em Mateusema, ele ia para ouvir o profeta falar. Deus fala, fala. Deus revela, revela. Deus usa, usa. Mas se eu não tiver com a minha visão espiritual aberta para entender que tudo que eu preciso para aqui dentro tem alguma coisa errada. Você está entendendo? Amém ou não amém? O que eu e você precisamos estar aqui dentro. Está dentro da palavra. Então, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa capacitar a mim e a você a tomarmos decisões que definirão o nosso futuro. Você está entendendo? Que nos fará avançar, parar no momento que tiver que parar, prosseguir no momento que tiver que prosseguir, aceitar o que se deve aceitar, não aceitar o que não se deve aceitar. Quem está entendendo diz amém. Não aceitar o que não se deve aceitar, sabendo que a minha visão espiritual estando aberta, que o Espírito de Deus, tendo posse da minha vida, você entendeu que a gente leu isso aqui um monte de vezes, se apossou dele, se apoderou dele, veio sobre ele. Você está entendendo? O Espírito Santo de Deus estando na minha vida, então eu posso entender que se ele está presente, se ele está em mim e eu estou nele, eu posso então ficar tranquilo que ele vai me direcionar para o que está certo. Você está entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Tá? Então, se está errado, o Espírito de Deus vai te falar, está errado, e você vai sentir. Como desde o início da pregação até agora, Deus já falou com você e comigo aqui um monte de coisa que a gente precisa mudar. Amém ou não amém? Tá? E eu estou te falando do que foi pregado, eu estou te falando o que você sentiu enquanto eu pregava. Verdade? Amém ou não amém? A gente precisa estar com a visão espiritual aberta. Tá? Então, o Senhor tem muita coisa, irmãos, a realizar através da nossa vida. O Senhor tem muita coisa para fazer através de nós. Sabe? Então, fique atento ao agitar das águas. Deus agita a água na igreja. Deus permite o anjo agitar a água. É para que coisas aconteçam. Você está entendendo? Amém ou não amém? Tá? Vou te dar um exemplo e termino aqui. Domingo que vem, a gente tem um culto de celebração na igreja. A água vai estar sendo agitada. E quem tiver com a visão espiritual aberta, vai estar aqui no nome de Jesus. Amém? A água vai estar sendo agitada. Irmãos, tem alguém orando de madrugada? Quem está? Deixa eu ver quem está orando de madrugada. Tem alguém orando? Vocês vão entender aqui agora. Todo mundo vai entender. Quem está orando de madrugada? 1, 2, 3. Só os 3? Irmão Celso, pastor Saulo e pastora Lívia. Você entendeu que a água está sendo agitada? Amém ou não amém? Amém. Você entendeu que tem milagre que você poderia estar recebendo orando às 3 da manhã?
Você consegue ter a percepção de que coisas talvez passarão por você, porque a água foi agitada e você não mergulhou? Você está entendendo? Irmão, você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Não, amigo, eu estou falando do homem lá do banho de Betesda, que a água era agitada e ele não conseguia chegar na água, então o milagre dele não chegava, e 38 anos tinha que ele estava naquela situação. Se eu e você não entendemos até hoje, que a situação que a gente está é ruim, que a gente não quer ficar do jeito que está, e depende de nós para nós mudarmos, então está complicado. Ontem eu estava vindo de Mateuzinho, um acidente aconteceu. Aí o pessoal estava tirando uma moça que estava lá nas ferragens. Deus querendo tirar quem está preso, e a pessoa fala assim: não, eu quero ficar aqui mesmo. É a mesma coisa que o pessoal fala: não, a gente vai te ajudar. Ela: não, deixa eu aqui mesmo. Eu quero ficar aqui preso. Quem sabe esse carro pega fogo e... Você está entendendo? Então a água está sendo agitada e a minha visão tem que estar aberta para isso. Quantos dias que eu vou orar de madrugada? Quem lembra que eu falei? Quantos dias? 12 dias. Você acha que é à toa? Você acha que é à toa que são 12 dias? Você acha que é à toa que eu postei lá que eu vou estar orando? Eu postei para que você tenha a iniciativa de falar assim: eu vou estar orando junto. É para que você queira. É para que você fale assim: olha, peraí, eu vou mergulhar junto. A água está sendo medida. Você lembra disso também na Bíblia? Não. A água está sendo medida. E tem água que dá aqui, tem água que dá no joelho, tem água que dá no ombro, porém eu quero águas mais profundas. Me mergulhe. Diga: se eu preciso. Diga mesmo. Fala assim: eu preciso. Querer. Você precisa querer. Amém? Se coloca sobre os seus pés. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Ouça essa canção, preste atenção na letra dela. Deus me promessa. Há momentos que é só você pra acreditar, então espera. Não vou desanimar. Tem coisa que para você receber depende de você. Ele quer mudar a história, ele quer transformar. Mas você precisa mergulhar no nome de Jesus. Deus
Senhor conhece os nossos corações, irmãos. Deus sabe o que você precisa, mas nós precisamos mergulhar. Nós precisamos aceitar que na força do nosso braço não vai. Nós precisamos querer sim orar, nós precisamos sim querer participar das coisas da igreja, nós precisamos sim querer ir além. O Espírito de Deus, Ele está presente aqui e Ele quer promover em nossas vidas aquilo que a gente sonha, porém Ele bate na porta do nosso coração. Encontra-se aos nossos corações, transforma a nossa realidade, muda a nossa maneira de pensar, transforma, meu Deus, a nossa maneira de pensar, Senhor, para que nós possamos viver o sobrenatural, para que nós possamos sim ver a nossa família liberta, para que nós possamos sim ver os nossos sonhos sendo realizados, para que nós possamos ver o crescimento da igreja. Se Ele quer realizar, o Senhor Ele quer mudar a nossa história, Ele quer fazer cumprir a promessa dEle na nossa vida, mas eu, você, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, e não tem outro jeito se não for orando, não tem outro jeito se não for pagando preço, não tem outro jeito se não for jejuando, se não for sacrificando, não tem forma de viver o sobrenatural se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Senhor Deus, encontra o nosso coração, limpa-nos, purifica-nos das nossas mazelas. Habita em nós, Espírito Santo, habita em nós, limpa a casa, limpa a casa, limpa a casa e faça morada, limpa a casa, Espírito Santo, limpa a casa, pode mudar o que está errado, pode mudar, Espírito Santo, mude as coisas de lugar, transforma o ambiente, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, levante as suas duas mãos para Deus. Glória a Deus. Irmãos, a letra dessa canção diz que o Senhor transforma em realidade aquilo que outrora era simplesmente uma oração. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas a partir de hoje. Porque nós entendemos aqui hoje que nós precisamos orar, que nós precisamos separar um tempo de oração. Aquilo que você orar no secreto com Deus, Ele vai te entregar no nome de Jesus. Aquilo que você buscar, orando e falando com Ele, Ele vai te fazer alcançar no nome de Jesus Cristo. Levante as mãos em cima da sua cabeça. Em cima da sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu preciso. Diga mais forte. Diga: eu preciso. Eu preciso mergulhar. Diga: Senhor Jesus, pode agitar as águas, porque eu vou mergulhar na tua palavra, na tua obra e na tua presença. Amém. Aplaude e glorifique o nome de Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Se assente no seu lugar por um instante. Nós estamos terminando o culto. Queridos, na quarta-feira tem culto.
Você vem participar? Pode participar? Vem participar em nome de Jesus, tá bom? E eu tenho certeza absoluta que o nosso esforço, que a nossa oração, ela não cai na terra. Amém, irmãos? É como essa canção disse. Eu estou apaixonado por essa canção. Olha o que é que essa canção diz. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. Isso é forte demais, irmãos. Deus transformou em realidade o que eu estava orando ontem. Quem quer alguma coisa da parte de Deus aqui muito, muito forte, pelo menos uma coisa, muito forte, muito, você quer muito, diz amém. Amém. Deus transformou em realidade o que ontem era oração. Estou apaixonado por essa canção aqui, tá? Então, no nome de Jesus, tome posse. Tá? Fica firme em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Vamos aos nossos lares. Já viu o Pablo Marçal falando de senha? Entregar uma senha, ele entrega, né? Ele fala muito. Tem outro negócio que ele fala também, sobre entregar um código. Eu vou te entregar um código aqui, tá bom? Eu vou te entregar uma senha aqui, para você acessar algo espiritual. Amém? Você toma posse em nome de Jesus? Amém. Levanta a mão direita assim. Levanta a mão direita. Diga assim, ó, eu quero que você repete isso. Deus vai usar a minha vida para construir, para edificar a minha família e a igreja. Amém? Tá? Toma posse disso aí em nome de Jesus. Deus vai usar a minha vida para construir a minha família, para edificar a minha família, construir e edificar a igreja. Amém? Em nome de Jesus. Pegue na sua mão uma oferta, um dízimo, se você vai dizimar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado por este culto, pela mensagem, pela família que está reunida aqui. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por este ministério, que eu sei, meu Deus, que o Senhor vai usar para edificar muitas famílias, para edificar, meu Deus, muitas casas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado e feito na nossa vida. Deus querido, eu apresento diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa semana. Te apresento o culto de quarta-feira, domingo, meu Deus, onde nós estaremos aqui, Senhor, para um momento de bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa subida ao monte, ó meu Deus, que o Senhor possa manifestar o seu poder, em nome de Jesus. Deus querido, eu peço ao Senhor para que o Senhor, ó meu Deus, faça com que tudo que está sendo orado às 3 da manhã venha se tornar realidade na nossa vida, na vida da sua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero apresentar diante do Senhor um dizimista ofertante fiel, onde essa pessoa, meu Deus, colocar na mão, que a bênção do Senhor esteja presente. Deus, abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a vida, a família, a casa de cada fiel, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. Todos digam amém. Irmãos, antes de você ir embora,
Antes de falar para você ir embora, aqui ó, como que eu te digo isso? Eu sei que Deus tem aberto portas na vida. Eu quero olhar no seu olho para te dizer isso. Você não pode ir embora sem ouvir isso aqui não. No nome de Jesus. Olha, eu sei que Deus tem aberto portas na vida de quem é dizimista fiel. Amém. Entenda isso em nome de Jesus. Quando a gente se propôs a receber o dinheiro da Vara, que estava saindo aqueles primeiros 5 mil reais para todo mundo, você lembra disso? Lá na igreja eu disse para os irmãos, esse dinheiro veio da morte de pessoas. Esse dinheiro tem uma forma dele se tornar bênção. E eu lembro que eu apontei aqui, ó. É aqui que ele se torna bênção. Sabe? Então eu estou dizendo a você, não pegue o que Deus está entregando para você como bênção e faça se tornar uma maldição, não, no nome de Jesus, tá bom? Eu sei que Deus tem aberto portas na vida de quem é dizimista fiel, então não fica fora não, em nome de Jesus. Vai em paz e que o Senhor te abençoe. Pode vir a frente dizimar, cantar, ou só receber a unção.